Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos se reuniram esta tarde em Brasília com o secretário de Governo e diretor de Relações com Organizações Não Governamentais, Miguel Franco, para tratar da transação comercial entre Embraer e Boeing. No encontro, os dirigentes apresentaram dados que apontam que a negociação não irá resultar numa joint venture, ou seja, uma nova empresa, e sim em uma venda direta da fabricante brasileira para a gigante norte-americana. Segundo o sindicato, as evidências estão nos documentos divulgados após a convocação da Assembleia de Acionistas, marcada para o dia 26 de fevereiro e que pode ratificar o acordo. A categoria reforçou o pedido para que o governo Bolsonaro volte atrás na decisão e vete o acordo entre as duas empresas por considerar que ele ameaça a soberania nacional e também os postos de trabalho no Brasil. Miguel Franco se comprometeu a levar as informações trazidas pelo sindicato ao alto escalão do governo federal. E olha só o flagrante que o morador de São José dos Campos enviou para a gente. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que um homem pula o muro de uma casa para furtar uma bicicleta que estava na garagem. Sozinho, ele passa a bicicleta pelo portão, chega a pegar os chinelos que deixou na calçada do lado de fora e vai embora tranquilamente numa boa. Essa ocorrência foi na madrugada de hoje, aconteceu na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. A família registrou um boletim de ocorrência, um absurdo, né? Um homem de 43 anos foi preso nesta madrugada após furtar uma casa no bairro Porto Grande, em São Sebastião, no litoral norte. Com ele, a polícia localizou equipamentos musicais, joias, perfumes, malas, mochilas e aparelhos eletrônicos que foram levados da residência. Um vizinho do imóvel percebeu a ação e chamou a polícia. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi capturado e preso. 2 semanas depois, os moradores do Jardim Imperial, em São José dos Campos, ainda convivem com os problemas causados pela enorme cratera que engoliu parte de uma rua e colocou em risco a segurança de vários imóveis. 6 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Quem mora na região está preocupado com a demora na solução definitiva do problema, sem data para a conclusão das obras. Prefeitura e Sabesp ainda não descobriram o que de fato fez o asfalto ceder e abrir um buraco de quase 20 metros de profundidade. O problema continua no meio do caminho dos moradores e já são mais de 20 dias que eles convivem com essa enorme cratera. Do alto, o cenário impressiona. O buraco engoliu parte dessa rua no bairro Jardim Imperial, em São José dos Campos, causando vários transtornos para quem vive no local. 6 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Quem mora por aqui não vê a hora de conseguir retomar a rotina que mudou completamente da noite para o dia. É um transtorno que gera pra gente, né? Eu quero chegar em casa, não consigo. Eu tenho que deixar o carro um pouco mais distante, vem com criança, vem com compras. Os moradores estão preocupados com as chuvas previstas para esta semana na cidade. Eles temem que o buraco fique ainda maior e prejudique a estrutura de outros imóveis. A próxima chuva, será que eu vou estar aqui? Será que essa cratera não vai avançar? A gente está aqui no escuro, né? Fica quase que sem resposta. Para conter a cratera, foram colocadas pedras de diferentes dimensões até o nível do sistema de esgoto, até mesmo para proteger a estrutura das casas interditadas aqui no entorno. Logo mais ali em cima, a empresa contratada pela prefeitura está executando um acesso vertical que vai chegar até a galeria de águas pluviais e então identificar as causas dessa erosão. Nós estamos fazendo um poço que vai ter em torno de 16 metros de profundidade, é um prédio de 5 andares, para chegar na nossa galeria, ver como é que está a condição dela, se ela estiver suja, tem que limpar a galeria, entrar e ver os problemas que podem ter causado ou não essa cratera. Não bastasse todo o transtorno causado aos moradores, na madrugada do dia 18, 3 das 6 casas interditadas foram furtadas. O secretário de obras do município diz que a prefeitura tem feito rondas no bairro para garantir a segurança dos imóveis desocupados. Segundo ele, as famílias que precisaram deixar as suas residências estão recebendo um aluguel social. As obras ainda não têm data para conclusão e a rotina dos moradores está longe de voltar ao normal. Só vai conseguir dar um prazo de quando é que vai terminar depois que a gente conseguir entrar dentro da galeria e identificar o problema. E aí sim vai dar uma solução, aí dá para dar um prazo para a obra estar restabelecendo o asfalto aqui e aí as pessoas voltam para suas casas.
O funcionamento do posto de saúde do bairro Topolândia, em São Sebastião, no litoral norte, foi retomado hoje parcialmente. O local foi um dos prédios da prefeitura prejudicados pelas fortes chuvas da semana passada. Segundo a Secretaria de Saúde do município, os serviços como reabilitação e o Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno já voltaram com as atividades nesta quarta-feira. O setor de odontologia só deve ser retomado nos próximos dias. Hoje também foi retomado o atendimento na creche municipal Adriana Vasques. No dia da chuva, professores precisaram usar mesas para proteger as crianças da água que invadiu a unidade. Hoje foi mais um dia de calor na nossa região. Segundo o CPTEC-INPE, este é o janeiro mais quente dos últimos 60 anos. Em Lorena, um chafariz na Praça Doutor Arnolfo Azevedo virou a grande atração deste verão entre os moradores da cidade. Muita gente recorre a ele em busca de refresco e todo mundo entra na brincadeira. Claro que a criançada aproveita muito mais e se diverte neste banho gelado em praça pública, como a gente vê nas imagens feitas pelo nosso cinegrafista Davi Ferreira. Mas muito adulto também não resiste e entra debaixo d'água para aliviar o calorão. Hoje fez 35 graus em Lorena. Os detalhes da previsão para amanhã a gente acompanha no mapa. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, mínima prevista de 13, máxima de 27 graus. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, máxima esperada de 34 graus. Roseira marca 35 graus de máxima amanhã. Lavrinhas registra mínima de 17, máxima de 34 graus. No litoral norte, os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 34 graus em Caraguatatuba e São Sebastião. Hoje fez 34 graus em Taubaté. Os próximos dias seguem com temperatura estável na cidade. Em Cunha, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Ilhabela, máxima prevista de 34 graus amanhã. Agora é a vez do esporte. Daqui a pouco, às 8 da noite, o Burro da Central entra em campo e enfrenta o Sertãozinho pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Depois de perder para o Santo André em partida fora de casa, o Taubaté retorna ao Joaquinzão para o jogo de logo mais e conta com o apoio da torcida alviazul. Com 2 vitórias e 1 derrota na competição, os taubatianos buscam a reabilitação no campeonato para continuar sonhando com a classificação. Vamos acompanhar então a situação lá no estádio do Joaquinzão, onde está ao vivo a repórter Sandra Riva. Muito boa noite, Sandra. Boa noite para você também, Rose, Baldin, para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Pois é, jogo importante para o Taubaté para conseguir a reabilitação. Lembrando que para o torcedor é o segundo jogo que ele acompanha, que é o Burro da Central aqui em casa, né? Bom, falando então sobre esse jogo, o Sertãozinho, que é o adversário do Taubaté, ele é o lanterna do grupo. Todas as 3 rodadas aí ele perdeu, portanto, o Taubaté tem uma situação mais confortável, tá em 4º lugar na tabela de classificação com 1 ponto a menos que os líderes. Para o Taubaté, então, é jogo importante. Lembrando que o Taubaté vem de derrota, como vocês mencionaram aí, contra o Santo André. Ele jogou na casa do adversário, lá no ABC Paulista, perdeu por 1-0. Agora, por que esse jogo é importante? Porque nessa primeira fase são 16 times, né? E cada time joga 15 vezes, num jogo único. Então, cada jogo é importante para marcar os 3 pontos. Bom, lembrando aí também que o Taubaté deve ter o time completo, com os experientes aí, Rafael Robalo, goleiro que tem jogado bastante, salvado bastante o Taubaté nessas rodadas aí. E também o capitão Moradei, né, que é um jogador que retornou, jogador experiente que renovou o contrato. E também os jogadores que vieram da base, que é o Eric. Só lembrando também nessa primeira fase, né, para o pessoal que está em casa entender, esses 16 clubes, 8 apenas se classificam. Então eles seguem para as quartas de final e depois vão para a final. Por isso que é importante aí cada jogo marcar ponto e se posicionar bem na tabela. Como a gente vê aqui, Joaquinzão ainda sem os torcedores, daqui a pouco os portões devem ser abertos. A gente volta com vocês aí no estúdio. Ok, valeu, Sandra. Obrigado pelas informações. Obrigada. Todo mundo quer ver o Taubaté entre os 8, né? Com certeza, na torcida todo mundo. E depois do intervalo, nova derrota, a Prefeitura de São José dos Campos perde mais uma vez na Justiça e mantém congelada o preço da tarifa do transporte público na cidade. E ainda a Seleção Brasileira Feminina de Judô está em
Pindamonhangaba. A equipe se prepara para uma maratona de competições no exterior. Hora certa para você, 7h12, agora 7h13. A gente está de volta em instantes.